Olá, meus queridos alunos, nós vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje, dessa terça-feira. Então, nós vamos para a página 174 e 175 para conectar. Então, você vai perceber que nós estamos finalizando os nossos módulos de ciências. Então, nós estamos terminando ciências primeiro porque assim que a apostila chegou, essa foi a primeira matéria que nós começamos a estudar. Então, está sendo a primeira matéria que nós estamos finalizando. Nós temos dois dias em que nós temos ciências, terça-feira e quarta-feira. Amanhã eu vou começar uma revisão da matéria de ciências. Mas para que não fique uma coisa de toda terça e quarta só ter revisão, eu vou pegar um dos dias de ciências e passar para história. Então, a partir da semana que vem, as terças-feiras não serão mais ciências, não terão mais aulas de ciências, e sim de história. Nós vamos ter história e matemática na terça-feira. Na quarta-feira, toda quarta-feira eu vou dar sequência a essas revisões da nossa matéria, ok? Mas eu estou fazendo isso para que não fique cansativo tanta revisão de ciências, ficar vendo sempre o que a gente já viu. Mas é necessário que a gente dê essa continuidade às ciências, porque senão vai ficar perdido. Então, terça-feira, a partir de terça-feira da semana que vem, nós teremos história na terça-feira e na quarta-feira revisão de ciências, ok? Então, vamos começar a nossa aula com a página 174. Neste módulo, você conheceu a importância da alimentação e da respiração para os seres vivos. Os animais possuem adaptações ao ambiente em que vivem e a uma enorme variedade de estratégias para obter alimentos e gás oxigênio, que são fundamentais para a sobrevivência dos organismos. Quando nós falamos em adaptação, nós sabemos que todos os seres vivos precisam respirar e precisam se alimentar para sobreviver. Quando nós falamos em adaptações, nós falamos de como os seres vivos precisam ter diferenças físicas por conta da sua alimentação. A adaptação, por exemplo, de uma ave como a arara, que tem o bico bem forte para poder quebrar os coquinhos dos quais ele se alimenta. Ou a garça, que precisa pescar, ela precisa ter patas bem compridas e fortes, né, para poder conseguir pegar o peixinho para se alimentar. Outra adaptação é a do leão. Vou dar o exemplo do leão, que foram animais que nós vimos na atividade anterior, que também falava sobre adaptação. O leão, ele precisa daqueles dentes bem grandes, finos e fortes para cortar a carne da caça. Então, essas são algumas adaptações que os seres vivos têm para poder se alimentar. Leia a seguir a história do personagem Garfield e em seguida responda as questões. Você vive debaixo da terra e come porcarias? É isso aí. O que faz para conseguir comida? Cavo. Isso não é muito glamouroso, mas é assim que ganho a sujeira de cada dia. Explore. Número 1. Quem são os personagens dessa tirinha? Número 2. Qual personagem faz a pergunta do primeiro quadrinho? Dá uma pausa no nosso vídeo, volta na tirinha e responde essas duas questões que eu já volto para corrigir. Então, no número 1,
quem são os personagens dessa tirinha? Os personagens são o Garfield e a Minhoca. Número 2. Qual personagem faz a pergunta do primeiro quadrinho? O Garfield. Quem começa a perguntar é o Garfield. Número 3. Os balões são geralmente empregados nas tirinhas para indicar as falas dos personagens. Isto também acontece nessa tirinha do Garfield. Por quê? Não. Nesse caso, são como nuvens, né? Parecem nuvenzinhos, balõezinhos. Esses balõezinhos indicam pensamento, porque esses animais não falam, né? O Garfield é um gato e não fala, e a minhoca também não fala. Então, esses seres vivos dessa tirinha estão indicam, esse balãozinho indica pensamento. Então, nós vamos para a página 175, número 4. No segundo quadrinho, o personagem principal está se referindo à obtenção de alimento. As plantas obtêm seu alimento da mesma forma que os animais? Explique sua resposta. Número 5. Cite estratégias de obtenção de alimento usadas por outros animais. Dá uma pausa no nosso vídeo, faz essas duas questões que eu já volto. Pensa em como os animais, no número 5, né? Pensa em como os animais, em algumas estratégias que eles usam para se alimentar, ok? Então, na número 4, está perguntando como as plantas obtêm os alimentos e se elas se alimentam como os outros seres vivos. Então, não. A primeira resposta é não. As plantas obtêm seu alimento da mesma forma que os animais? Não. Explique sua resposta. Porque as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a resposta da 4 é não, porque as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Número 5. Cite estratégias de obtenção de alimento usadas por outros animais. Tem animais que caçam, outros se alimentam de organismos que não se movem ou de parte deles. Vamos lá. Existem os animais que caçam outros animais e existem os animais que se alimentam de plantas ou dos frutos das plantas. Então, essa é a resposta da número 5. Os animais, tem animais que caçam, outros animais, uns se alimentam de plantas ou dos frutos das plantas, ok? Agora, número 6 do amplie. No terceiro quadrinho, quando a minhoca responde, é assim que ganha a sujeira de cada dia. A que se refere a palavra sujeira? Sujeira, nesse caso, é o alimento da minhoca, que é um animal que é detritivo, ou seja, alimenta-se de restos de animais e vegetais. Então, a minhoca ela se alimenta de restos de vegetais e de animais. Número 7. Os hábitos alimentares humanos são bastante diversificados e cada indivíduo tem preferências e gostos próprios. Explique a importância de uma dieta diversificada para o funcionamento do organismo. Dá uma pausa no vídeo, faz a número 7, que eu já volto. Então,
O ser humano precisa dessa dieta bem diversificada, porque assim ele consegue todos os nutrientes necessários para o perfeito funcionamento do seu organismo. Então, na número 7, nós podemos dizer que o homem precisa de uma alimentação diversificada para que consiga, porque é necessário que ele tenha todos os nutrientes para um bom funcionamento do organismo do ser humano, ok? Então, eu agradeço que você esteja mais esse dia aqui comigo e te espero amanhã, ok? Um beijo!